Alô! Para quem não me conhece, eu sou Osana, arte terapeuta, arte educadora e instrutora de macramê. E estamos aqui hoje para mais uma live. E hoje é uma live especial, porque eu tenho uma convidada especial. É a Priscila Quáquio, a macrameira lá de São Paulo, que tem um canal chamado Sobre Nós Macramê. Vou ver se ela já entrou para eu poder convidá-la para entrar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia todo mundo. Que alegria ter vocês aqui para a gente conversar. A gente hoje vai conversar sobre o macramê mudou minha vida. Esse é o tema da live de hoje. Ah, a Priscila já entrou. Vamos lá. Oi, Priscila, bom dia. Ana, tudo bem? Bom dia, que prazer receber você aqui na minha live. O Que prazer é coisa todo meu. boa. Que coisa boa. Apresentar você para os meus amigos, né? Para a minha comunidade, minha pequena comunidade, apresentar a Priscila. A Priscila é empreendedora, artista e especialista em macramê. Isso E mesmo. ela é também a idealizadora do livro Macramê Sem Segredo. Não é isso, Priscila? Perfeito, falou tudo. Então, eu convidei a Priscila para a gente conversar um pouco sobre como o macramê mudou a nossa vida. Eu tenho uma experiência com o macramê e, é claro, a Priscila tem outra experiência e a gente vai poder contar um pouquinho para vocês do que foi essa magia do macramê. O que o macramê trouxe para a nossa vida de mudança, de alegria, de inovação. Então, a gente tem histórias diferentes, mas uma coisa em comum, que é o macramê. Com certeza. Conta A um pouquinho. transformação através do macramê, isso mesmo. Conta um pouquinho, Priscila, da sua história de como o macramê teve essa transformação, fez essa transformação na sua vida. Eu sou relações públicas de formação, trabalhei 10 anos nessa área. E desde que meu filho nasceu, eu fiquei numa busca incessante de ter um tempo maior para minha família, principalmente para ele naquele momento, que ele era bem novo. E aí resolvi trabalhar numa escola, fui trabalhar dentro de uma escola, trabalhei 2 anos nessa escola, só que eu fiquei um ano inteiro dormindo muito mal, praticamente sem dormir. E aí eu pedi uma licença da escola, fiquei 5 dias em casa, e no quinto dia eu dormi, assim, eu falei, gente, não é possível que é por causa da escola que eu tô sem dormir. E aí, pra mim, foi o basta, foi o que bastou. Eu falei, não dá mais pra viver assim. E aí saí da escola, falei, preciso arrumar alguma coisa para fazer. Só que eu estava extremamente estressada e queria Sim. achar alguma coisa que me trouxesse renda, mas que também aquecesse meu coração, sabe? Uhum. E ainda me desestressasse, porque eu estava num nível, eu estava muito agitada, num nível de estresse muito grande. E aí me veio isso, eu estava lavando louça e eu lembrei de ter visto um macramê num programa de televisão. Falei, gente, por que não, né? Vou tentar fazer. E aí no mesmo dia eu comprei cordões, um rolo de cordão deu para fazer 4 suportes de macramê. Eu comecei com um suporte, né? E um eu coloquei em casa, o segundo o vizinho pediu para ver, para comprar, comprou, o outro vizinho viu, comprou. E Interessante. muito, muito. E aí, enfim, comecei essa vida no macramê. E depois que o macramê entrou na minha vida, assim, muita coisa, Ana, mudou. Eu passei a ser uma pessoa mais calma, então Que fazendo delícia. macramê, muito. Fazendo macramê, eu percebi que eu assim, eu entrava num estado de concentração total. E aquilo me Sim, tirava, do fazia, estresse. me fazia eu me desligar daquele estresse que eu estava vivendo, que eu tinha vivido, do Que dia a dia, máximo. etc. Que máximo. O macramê, ele tem esse alcance, né? Digamos que esse poder. O macramê consegue fazer isso com a gente. É meio mágico, assim, é muito incrível. A minha experiência é completamente diferente da sua. Eu sou professora de artes e eu me aposentei. Quando me aposentei, sempre dei aula de artes e depois eu fiz arte terapia, sempre muito voltada para as artes. Eu sempre gostei de trabalho manual, sempre gostei. Mas eu não conhecia o macramê.
dizer, eu vou dizer que eu não conhecia, eu já tinha visto, mas eu nunca tinha tido uma experiência com o macramê. E aí me aposentei, né? Me aposentei e tive uma situação bastante delicada, bastante difícil de saúde com o meu esposo. Vivi momentos bastante difíceis, bastante estressantes e onde, assim, minha emoção estava, né? A gente vai ficando muito doente emocionalmente falando, né? E aí nesse momento, me aposentei e logo após o meu marido faleceu. Então foram coisas que foram acontecendo e que vão abalando o emocional da gente. Vão somando, né? Muita coisa. E nesse momento, meu filho mais velho resolveu casar. Tava namorando e tal, mãe, vou casar. Então, assim, foram muitas mudanças, uma perto da outra. Pouco período de tempo. Pouco período de tempo e que vão mexendo muito com a sua emoção. E esse período que eu passei com o meu esposo doente, eu me dedicava exclusivamente 24 horas por dia. E aí tá. Quando isso aconteceu, a gente resolveu mudar de cidade. A gente morava no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, uma cidade chamada São Gonçalo. Cidade urbana, né, bem movimentada. Daí a gente resolveu se mudar para uma cidade mais tranquila. A gente veio morar em Teresópolis, na Serra, isso, uma cidade menor, uma cidade mais tranquila, em busca de qualidade de vida mesmo. Quando eu cheguei aqui, mas assim, eu sempre fui muito ativa. Quando eu cheguei aqui, eu pensei, bom, eu vou arrumar uma outra escola para trabalhar, eu vou trabalhar e tal. E aí já tem o peso da idade, que já não permite arrumar emprego assim com tanta facilidade. E eu não consegui, eu fui em várias escolas e tal, e não consegui arrumar uma escola para trabalhar, e aquilo me deu uma certa angústia, porque assim, eu sempre fui muito ativa e eu queria trabalhar, eu queria fazer alguma coisa. E aí, nesse ínterim, eu fui convidada para uma oficina de macramê. Uma amiga me convidou, você não quer fazer oficina de macramê? Participar como aluna? Sim, participar como aluna. Olha, Eu não conhecia, nunca tinha feito macramê. E aí, meus filhos falaram, vai mãe, vai lá, vai ser legal, você vai gostar, você tem habilidade manual, vai lá. E eu fui. Passei uma tarde, né, 3 horas de oficina, maravilhosa, uma professora linda, doce, a quem eu agradeço sempre, a Rafaela, que foi quem me ensinou o macramê. Tive uma dificuldade absurda para começar. Olha, o nó duplo não saía. Não saía. coisa. Incrível, mas não saía de jeito nenhum. E eu não conseguia. E aí eu olhava para o lado, eram 8 pessoas fazendo a oficina. Eu olhava para o lado e as pessoas já estavam lá na metade do painelzinho. E eu não conseguia, eu só consegui dar as laçadas no cordão, colocar na base. E eu não saía do primeiro nó. Aquele nó duplo não saía de jeito nenhum. Aquilo foi me dando uma angústia, porque eu chamei a professora várias vezes. Ela vinha. Vai dando um nervoso. Você faz para um lado, depois você faz para o outro, puxou, e aparece o nozinho. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Eu ia fazer. Não saía. Priscila, eu dei um nó, sabe? E aí foi uma coisa incrível, porque assim, naquele momento foi me dando uma angústia e eu pensei assim, o que aconteceu comigo, né? Eu olhava para o lado, tinha meninas novinhas, senhoras e todo mundo fazendo, e eu falei assim, gente, aí eu falava comigo mesmo, sabe? Eu sou professora de artes, eu tenho habilidade manual e eu sei que eu tenho, mas cadê? Aí virou um desafio também, né? Não é possível que seja tão difícil que eu não vá conseguir fazer esse negócio aqui. Aí, sabe, eu já estava assim. E aí, naquele momento, caiu a minha ficha de que, ao longo dessa minha jornada difícil que tive com meu esposo, eu me doei tanto e tanto e tanto que eu já não sabia mais quem eu era. E naquele momento eu falei assim, cadê Osana? Cadê aquela Osana que sabe fazer as coisas, que desenha, que pinta, que... E aí, quando eu entendi isso,
Aquele momento que eu entendi, eu me emocionei e eu falei, não, eu tenho que trazer a Osana de volta. Ela tem que voltar. E agora é um desafio, esse nó tem que sair. Quando eu entendi isso, Priscila, eu consegui fazer o nó. Que coisa, E gente. aí o painelzinho saiu, apertadinho. Olha aqui. Ah, o Os primeiro? nozinhos. Meu primeiro macramê. Nunca esqueço, meu primeiro macramê, bem guardadinho, com muito carinho. Mas assim, os nozinhos apertadinhos, né? Assim, amassadinho. E eu guardo ele assim, ele é penduradinho lá no meu quarto com muito carinho, porque ele é muito significativo para mim. Porque ele marcou esse momento na minha vida De onde transição. que eu me trouxe de volta, o macramê me trouxe de volta, sabe? O macramê trouxe a Osana, professora de artes, habilidosa, trouxe ela de volta, Que sabe? coisa, né? Desfez algum nó que tinha aqui dentro e me trouxe de volta para as artes. E eu me apaixonei pelo macramê. E daquele dia em diante eu não parei mais de fazer macramê. E Coisa boa. isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha vida, sim. Mas mudou muito, sabe? Vou até te Porque. falar que coisa. Desculpa, sem querer te cortar, Não, te pode falar, cortando. pode falar. Até me emociona você contar a sua história, porque casa a gente teve uma história muito parecida. É, assim, mesmo. A minha mãe, meu pai adoeceu, ficou 4 anos acamado. E a minha mãe, com essa dedicação também, é o que você foi falando, eu fui vendo ela em você, sabe? Sim. E também, depois que o papai faleceu, assim, ela chegou. Ela, às vezes ela falava assim, preciso ir embora pra casa. Eu falei, mas calma, mãe, não precisa mais, tá tudo bem, né? Tinha isso, é. E aí, só que com ela, olha que engraçado, não foi o macramê, foi o crochê. Porque ela sabia Ah, fazer quando era criança, e aí ela voltou a fazer o crochê. Olha, mas assim, uma história muito que próxima da sua. lindo, que lindo. É, o artesanato, eu acho que a arte, de uma forma geral, ela tem esse poder, né? Muito. A arte. Ajuda, auxilia bem-estar, Sim, tranquilidade, faz a gente ficar no agora, né? Sem pensar lá no isso. futuro ou no passado, né? Ela tem disso mesmo, da gente ficar Sim, muito porque patente. naquele momento em que você está ali, trançando aqueles nós, a tua atenção está ali, a tua mente está ali. Então você não está pensando em quarentena, você não está pensando em doença, você não está pensando no almoço que você tem que fazer. Realmente você se concentra naquilo ali e te dá essa paz que a gente fala, que as pessoas às vezes não acreditam, né? Quando a gente fala assim, olha, o macramê mudou a minha vida e pode mudar a sua também. E aí a É, pessoa fica meio assim, é o que eu sem. costumo falar. Eu falo assim: olha, eu ensino macramê, porque se ele puder levar para vocês um pouquinho da transformação que eu tive, pô, já tô fazendo Exatamente. uma coisa boa, porque assim, eu me transformei tanto com o macramê. Eu comecei falando para você que eu tive esse olhar de atenção, né? Então, eu Sim. comecei a trazer esse foco pro agora, trabalhando com o macramê. Só que com o tempo, eu comecei a meditar. A meditação me trouxe vegetarianismo. O vegetarianismo me trouxe um monte de outras questões que Quanta têm mudança. atenção com o meio ambiente. Então, por exemplo, eu passei a usar óleos essenciais, parei de tomar qualquer remédio, Que legal. coletor menstrual, eu não, eu, copo sem ser plástico, aqueles copinhos de Pensáveis. silicone, não uso mais copos descartáveis. Entendi. Assim, eu passei a ter uma atenção maior com o meio ambiente à minha volta. Olha, eu vou falar, assim, muita coisa mudou. Eu sou uma pessoa mais tranquila, eu era muito agitadona, loucaça, assim, estressada, né? Tudo eu gritava, brigava. Então, eu trouxe essa calmaria, essa tranquilidade. Então, foi uma grande transformação mesmo. Hoje posso Que falar que eu sou outra bom. Priscila. Que bom, que bom. Isso é notório, assim. É, quem conhece a gente, quem convive com a gente de Isso, pertinho, é isso mesmo. percebe muito isso, né? A pessoa percebe e fala para você, né? E aí você se toca de que, ué, realmente, eu estava achando que tinha mudado, mas realmente as pessoas falam. Então, assim, essa semana eu recebi um telefonema de um grande amigo de Brasília. Ele era
amigo de infância do meu esposo, né? Então acompanhou toda a nossa história. E aí foi padrinho do nosso casamento, o Adnor, um grande amigo. E ele falou para mim, Osana, como você tá diferente depois dessa história de macramê? Eu achei até interessante, porque assim, a gente não tem convívio próximo, porque ele mora em Brasília. Aham. Faz um tempo já que a gente não se vê. Ele disse, só de olhar seu Instagram mudou. Você mudou, você tá outra pessoa, você tá sorridente, você tá feliz, você tá... Então, assim, realmente, ele falando pra mim, o macramê mudou a sua vida. Olha, que Então, coisa. uma coisa é você falar, porque você realmente está sentindo de que o macramê mudou sua vida. E outra coisa é as pessoas de fora conseguirem enxergar isso através da sua arte, através daquilo que você está fazendo e através da sua vida, das suas atitudes, do seu sorriso, de como você começa a se portar. Foi isso que você falou, a gente começa a dar importância a outras coisas que às vezes a Muito. gente não dava. Quando a gente, por exemplo, cata galhos, e eu sei que você faz isso também, né? Eu vou caminhar de manhã e eu sou a louca dos galhos. Eu vou caminhar, caminho, aí o olho já bate num galho, que maravilha. Aqui E serve. aqui onde eu moro tem muito isso, porque assim, tem muitas árvores, né? Eu moro numa área mais rural, não moro no centro da cidade. E tem muita árvore, então às vezes dá um vento forte. Ontem, por exemplo, deu uma ventania. Se eu sair hoje, eu sei que vai ter um monte de galho pela rua. E fora a época de poda, que as pessoas começam a podar e ficam aqueles galhos pela rua, e eu vou só... Eu trago os galhos. Às vezes eu já levo uma sacola, trago um monte de galho, aí trago os galhos grandes, chego em casa e faço igual você. Serro os galhos, vou preparar, vou lavar. E assim, como muda? Como é que a gente tem um olhar diferente sobre as coisas? Aí no início eu falava assim, eu vou envernizar, vou passar verniz. Depois eu também parei de passar verniz. Falei, não, pra que eu vou passar verniz? O verniz me faz mal, porque eu sou muito alérgica. E aí eu comecei a usar óleo mineral. Porque o O óleo óleo mineral vegetal, eu uso óleo é o vegetal, é. óleo, o óleo vegetal, porque aí ele hidrata a madeira, não faz mal para minha mão, não tem cheiro. Então, assim, a gente vai aprendendo, através dessa arte também, do macramê, a ser mais natural, Muito, né? bem mais. Viver mais perto da natureza, fazer umas coisas. Porque, assim, e tem os fios de algodão, né? Tem essa coisa de você ter esse contato com materiais naturais também, né? Eu não gosto muito dos fios sintéticos. Eu trabalho muito com Eu fio também. de algodão. Eu gosto muito dos fios de algodão. Então a gente começa a ter esse olhar sobre as coisas. Não, e você sabe que não é só isso, assim, não só pro olhar da natureza, né? Claro, isso tudo que você falou faz sentido. Às vezes eu olho alguma arte que não tem nada a ver com macramê e falo, nossa, isso aqui em macramê ia ficar legal. Enfim, isso é uma outra coisa. Mas assim, eu acredito que Nossa, eu perdi o fio da meada aqui do meu pensamento. Você estava falando? Não, então deixa eu pegar aí o fio da sua meada que você falou, eu achei interessante. Essa coisa de você olhar para as coisas e ver macramê em tudo. Eu tenho muito isso. Então, assim, eu saio, né, às vezes eu estou dirigindo, gosto muito de dirigir, vou dirigindo, e aí eu vejo sabe, outro dia eu estava observando, sabe aquelas guindas de onde saem os fios? São aquelas coisas de ferro, Ah, eu sei do que você está falando. Grandes, né? grandes, enormes, que ficam na estrada. Eu sabia o nome que aquilo era guíndia. Não, Não não sei se é sabia o isso. nome também. E aí, aqueles negócios enormes, com aqueles fios para todo lado, dividindo ali a energia, né? E eu olhei e falei, uau, é um macramê. Então é isso, a gente começa a olhar e achar macramê em tudo, né? É É uma coisa exatamente engraçada, isso. sabe uma coisa engraçada? Que eu tenho falado para as pessoas. Aqui, as aranhas trabalham muito rápido. E aí, mas muito rápido mesmo, assim, da noite pro dia aparece uma teia de aranha. E aí eu falei pro meu filho essa semana, eu acho que de tanto as aranhas me veem fazer
vídeo de tutorial, essas aranhas já aprenderam a fazer macramê. E olha lá, cada dia que eu acordo tem um macramê no cantinho da parede. Ai, meu Deus, eu lembrei o que eu ia falar isso, porque não só o macramê, eu só não vejo o macramê nas coisas, como eu passei também a valorizar a arte em todo, no geral. Então, assim, eu sempre amei arte e sempre valorizei a arte. Só que depois que eu comecei a fazer, o meu olhar é outro também. Então, assim, eu olho a arte de alguém e falo, gente, às vezes sei lá, até esses tempos atrás eu postei uma pessoa no semáforo, fez uma flor com um galho, com uma folha de árvore. Falei, gente, que incrível isso! Ele tá vendendo uma flor feita de folha de Que árvore lindo, que lindo. com dobradura. Então, assim, você fala, ó, gente, que maravilhoso, né? Então, eu passei também a ter esse olhar diferente para a arte, né? Muito A bom. parte artística. E isso também traz pra gente uma luz de falar, é isso, né? Olha como faz diferença, como a gente vê beleza, às vezes, nos detalhes, nas pequenas coisas, né? Sim, sim. Porque no dia a dia, né? Quando a gente está na correria do dia a dia e a gente não tem um hobby maravilhoso assim como o macramê, a gente acaba não observando isso. Talvez você não observasse essa flor, Atenção, isso. porque a sua atenção já não tá. As pessoas entram meio que no automático, né? Acorda, vai trabalhar, volta, janta, vê um pouquinho de televisão, vai dormir. As pessoas ficam no automático. Rotina. É, É. E quando você consegue inserir na sua rotina, porque a gente tem rotina também, né? claro. As É pessoas ficam achando que necessário. que a gente só faz macramê e não faz mais nada. A gente tem nossa rotina diária de casa, de dona de casa, de mãe, né? Enfim, várias coisas para fazer, mas a gente consegue ter esse olhar diferenciado É isso. para as coisas e a gente começa a olhar com delicadeza, né? A gente começa a enxergar os detalhes, a fibra dos tecidos, né? A própria aranha, né? Antes você falava assim, você podia achar que era uma coisa ruim, e agora você tá olhando lá e falando, nossa, essa Que macrameira aí bonito! também Olha só, fazendo eu chamei meu arte. filho e falei: vem ver o macramê que esta aranha fez hoje. Uma arte artística essa aranha. Mas é, mas é. Então você começa a ter um olhar gostoso sobre as coisas, né? E realmente Leve. você mais leve. Você realmente não fica assim, aquele estresse do dia a dia, ele meio que se dilui nisso aí, porque equilibra, né? Você vai se equilibrando através da arte que é o macramê, que é uma arte que te dá esse conforto, te dá esse bem-estar, que quando você está fazendo, você não lembra de mais nada. E eu sei que, assim como eu tenho ensinado isso para outras pessoas, através de oficinas e vídeos, você também faz isso, e a gente recebe um retorno maravilhoso das pessoas, né? Eu tenho recebido um retorno, assim, muito carinhoso das pessoas, principalmente nesse tempo de quarentena, onde eu fiquei pensando no início, eu falei assim, gente, quem não tem um hobby, quem não tem uma coisa boa para, né, ocupar Dedicar para passar o tempo, ocupar. para passar esse tempo difícil, aí dá uma pirada, né? Então assim, quando você tem a sua rotina, você faz porque assim a rotina até meio que aumenta, não sei, ficou meio estressante essa coisa Aumenta. de Todo mundo você dentro de ficar casa, né? todo mundo dentro de casa, então ficou uma coisa meio sufocante. E aí a gente tem o macramê. E eu tô podendo falar isso para as pessoas, assim como você faz também, falar para as pessoas, mostrar para as pessoas que o macramê é essa válvula de escape, que o macramê é essa possibilidade de mudança de vida, mas de mudança para melhor, Transformação, exatamente. Exatamente. de transformar aquilo que você tem, aquela angústia, aquele sentimento ruim ou um medo, enquanto você está fazendo macramê, você Não é esquece aquilo maravilhoso tudo. isso, gente? Você falar assim, eu posso transformar a minha vida, ser outra pessoa, através do macramê. E não tem, assim, não tem dinheiro que pague isso, né? Você Não. fala assim, gente,
Por isso que eu falo, eu sou muito a favor, às vezes a pessoa fala assim pra mim, sei lá, né? Como a gente ensina, como você mesmo disse, a gente tem esse retorno. Às vezes a pessoa fala assim pra mim, mas que cordão você usa? Eu quero usar um cordão, mas aqui não tem. Eu falo, não tem problema que aí não tem. Usa o que você tem, o que tá ao seu dispor, porque não vai deixar de fazer por causa disso, né? Sim, E aí a pessoa vai lá e faz do jeito dela, com aquele cordão que ela tem, fala, nossa, ainda bem que você me incentivou, que eu fiz. que E é isso, não delícia. importa como, né? O Que importante é a gente delícia. ter esse olhar para a transformação, para a vontade de fazer algo diferente, de aprender algo novo. Até eu, né? Eu aprendo todo dia com os meus alunos também, sabia? Não Cada é um isso? me mostra uma coisa diferente, me fala uma coisa, um olhar diferente que eles têm sobre o macramê. É. Olha, é bem, Uma é muito ideia, né? Às vezes uma ideia, eles dão uma ideia diferente e aí a gente é possível, vou fazer, vou tentar, né? E transformador. você começa a fazer isso. Sim, ainda falando da mudança de vida, o que que aconteceu? Depois que eu fiz essa oficina e no dia seguinte, é claro, fiz igual a você, fui na rua comprar linha, né? Procurei o primeiro armarinho. Comprei algumas linhas. Foi até interessante que eu encontrei com a menina que me deu aula no armarinho. Olha, No dia seguinte da aula, né? Aí encontrei com ela. Aí ela me olhou assim. Ué, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim comprar linha para fazer macramê. Aí ela, uau! Ela ficou espantada. Ela falou, uau, é mesmo? Você gostou mesmo? Eu falei, amei. E aí levei as linhas para casa. E não parei mais de fazer. E aí, assim, eu não tinha mais onde enfiar macramê. Eu tinha macramê na sala, no banheiro, na cozinha, né? Na meu área, marido que eu diga. suporte de macramê. E aí, o que que eu fiz? Comecei a dar de presente. Comecei a dar de presente. Aí, tal, presente de macramê. Macramê. Dava presente. Todo mundo amando os macramês. Até que um dia, uma amiga que eu fiz aqui também, onde eu vim morar, falou pra mim, Rosana, você tem um trabalho tão lindo. Por que que você não expõe? A gente tem uma feira orgânica, aqui pertinho da minha casa, que eu vou a pé. É um bosque lindo. Uma vez por mês tem uma feira de produtores locais. Ai, que delícia. Aí ela falou pra mim, por que que você não expõe seu macramê lá? Eu falei, eu? Porque assim, eu tava fazendo achando que era uma coisa assim, um hobby pra mim, sabe? Eu ainda não tinha enxergado isso com essa outra possibilidade de mudança, além de ter trazido a minha alegria de volta, mas assim, a possibilidade de uma mudança como para isso se tornar uma coisa profissional, Uhum. né? E aí eu Uma falei, renda, né? quando ela falou, eu fiz assim, é, eu tenho o bom costume de nunca dizer não para as coisas e para as possibilidades, sabe? Então, quando ela veio com a proposta, ela falou, por que que você não vem, não faz aqui? Eu falei, tá, vou tentar. Não, a gente já tem a barraca e tal, você vem e monta seu macramê. E aí eu comecei a fazer, né, mais e tal, e levei. Foi uma experiência maravilhosa, porque as pessoas super gostaram. Combina com o lugar, né, Priscila? Porque assim, é uma área verde, é um bosque aberto e a feira acontece ali. Então, o macramê tem tudo a ver. Eu acho o macramê tudo a ver com a natureza, né, com essa. E aí foi mágico. E aí, assim, era uma vez por mês. Ok, beleza, era delicioso. E aí, na terceira feira, uma moça chega perto do balcão e fala assim: chega na minha barraca e fala assim: você ensina? Ensino. Eu sempre ensinei. Eu pensei, né? Eu sempre ensinei, eu sou professora, né? Professora de arte. Você ensina o macramê para mim? Ensino. Ah, então tá. Então você me dá seu telefone? Ok. Aí eu dei o telefone. Eu achei. Não vai ligar para mim? Bobagem. Falou por falar, falou para me agradar, né? Elogiou o trabalho e tal. Tudo bem. No dia seguinte ela me liga. Olha, Osana, olha, eu já arrumei mais 5 amigas que querem fazer. que Querem sucesso! aprender macramê. Que querem aprender macramê. Você pode dar uma oficina pra gente? Eu falei, Ela gente, é já abriu a verdade. turma para você. Foi a primeira turma. Foi aí que tudo começou. E eu fiquei assim, não é que é verdade? Aí fui me organizar enquanto professora para preparar uma aula, organizar os passos, como é que ia ser,
para poder ensinar o básico e tal. E aí eu não parei mais de fazer oficina e não parei mais de ensinar o macramê. Então, o macramê mudou muito a minha vida, muito, sabe? É uma coisa assim, eu digo para os outros que é uma coisa mágica mesmo, é um presente de Deus, o macramê na minha vida, porque mudou a minha vida totalmente, totalmente. Hoje eu sou outra pessoa e hoje eu sou outra pessoa e através disso eu tenho podido modificar a vida de outras pessoas, o que para mim é o maior presente. Mas realmente é um presente. Não tem nem. Foi o que eu te falei, né? Não tem preço. E assim, o macramê é tão diversificado, você consegue fazer tantas coisas. Quando eu falo tudo que você imaginar, dá pra fazer com macramê, né? A gente tendo Sim, criatividade, colocando em prática, testando, é possível, né? E, isso. e aí não é só essa transformação pessoal, ela traz também uma transformação assim de eu criar mais, de eu olhar aquilo que a gente estava falando, olhar para as coisas e pô, ver uma possibilidade ali. Então, assim, a minha criatividade aflorou muito também, né? Isso mesmo. É muito interessante, assim. Às vezes as pessoas falam, é engraçado até, porque às vezes as pessoas falam assim, ai, alguém sabe onde vende não sei o quê? Sei lá, às vezes uma coisa que não tem nada a ver. Eu falo, mas faz É. você mesmo, é facinho fazer. Então eu sempre incentivo as pessoas a fazerem manualmente. Ai, mas será que eu consigo? Claro que consegue. Uma amiga minha queria fazer vaso de cimento para algum evento lá que ela tinha. Eu falei, mas faz você não tá encontrando? Faz. Pois ela fez, deu certo, depois ela veio agradecer. Então, tem isso também, né? Da gente Sim, ver possibilidades, começar a criar mais e incentivar essa criação nas pessoas, né? sim, sim. Eu acho que esse caminho de incentivar a criatividade, de incentivar a arte na vida das pessoas, é algo muito bom. É bom pra gente e é bom para quem a gente ensina, para quem a gente estimula, né? Nesse período agora de quarentena mesmo, que é o que você falou, as pessoas não têm, a gente não tem acesso às lojas, a menos que a gente compre pela internet. Mas não tem como sair e comprar uma linha. Então as pessoas falam, Rosana, eu queria tanto fazer, queria tanto aprender a fazer o nó, o nó duplo. Aí eu falei, faz com cadarço de tênis. Isso, Né? treina com cadarço. Primeiro eu falei, treina com barbante. Foi uma querida também, uma amiga minha, que queria muito aprender. Rosana, eu acho tão lindo, quero aprender. Mas eu não tenho nada em casa. Eu falei, você não tem um barbante? Não, Rosana, eu não sou professora de artes. Ela é fisioterapeuta e aí ela disse, eu saio o dia inteiro, eu saio de manhã, só volto de noite, então eu não tenho nada em casa. Aí eu falei, olha só, uma coisa eu sei que você tem, cadarço de tênis, porque você usa muito tênis. Então, tira o cadarço do tênis e vai treinar os nozinhos com o cadarço de tênis. Não precisa cortar o cadarço. Treina, desmancha, treina, desmancha. Depois você, quando essa quarentena acabar e que você conseguir comprar a linha ou comprar pela internet, vai lá, desmancha e volta com o cadastro para o seu tênis. Mas aí você já treinou. E aí, quando a quarentena acabar, você tá treinadinha. Não é isso? Sabe que eu tenho um aluno que ele fazia não, ele faz com, eu não sei nem o nome, é um cordão de varal. Sabe aqueles cordão de varal? Eu Sim, não sei o nome daquilo, é um sim, é cordão mesmo. cordão para varal de roupa mesmo, né? Que você compra aquele, um amarradinho assim. Você compra, você compra no supermercado. Só que ele é de nylon, né? Ele é de nylon e ele não tinha nada para fazer e ele começou fazendo com isso. E sabe o que ele faz? Olha que interessante, ele começou fazendo com essa corda, que era a corda, o cordão cordão que ele achava, que ele encontrava, e no lugar das madeirinhas, que tem um nome, né? Aquilo, esqueci o nome agora. As Enfim, continhas de madeira, sei. conta, isso. No lugar das contas, ele colocava porca, porca de Que parafuso. interessante, sei, que Porque era interessante. o que ele tinha. Então, assim, é isso que é o mais maravilhoso, não é? Você fala assim, Não é? gente, dá pra fazer, dá pra criar. E eu falei, gente, é tão incrível. Detalhe, dá pra ir na área externa, ele fazia coisas maravilhosas. Exato, isso é muito interessante. Essa semana eu recebi uma foto, uma aluna, eu chamo de aluna já, né? Assim, Ah, o mas contato acaba sendo aluna, né? Uma das meninas que assistem meus vídeos e ouve eu falando na live e tal, ela usando a seguir teu conselho,
eu não tinha base de madeira, eu não tinha linha direito. O que que eu fiz? Desmanchei uma almofada de crochê que eu tinha, peguei as linhas e fiz como base uma colher de pau. Olha que legal! Eu até postei a foto, porque é uma colher de pau e ela fez o macramê ali, na colher de pau. Eu achei incrível. Teve uma outra que me falou que desfez, ela tinha corda. Ela falou, posso fazer com fio de corda? Eu falei, pode fazer. Para treinar você pode usar. Eu não aconselho porque machuca a mão, mas assim, a título de treino, vale o cordão náutico, vale o cordão de nylon, né? Vale qualquer um, é para treinar. Então, olha o que ela fez, Priscila, ela desmanchou a corda, ela distorceu, desmanchou a corda e pegou os fiozinhos que formavam a corda e fez um macramê, fez um suporte de planta lindo. Então eu fico muito emocionada de ver como que a gente consegue ir nas pessoas e estimular isso nas pessoas, estimular a criatividade, estimular o desejo de fazer e levar o bem para essas pessoas. Nesse momento, principalmente nesse momento difícil de quarentena que todo mundo está vivendo preso dentro de casa. Então, é uma possibilidade de espairecer, né? Desafogar E assim, o que a gente tem, é o que que a gente está falando sobre o que a gente tem, as pessoas às vezes olham a gente e falam assim, ela já está muito craque no macramê, né? Mas, gente, eu também comecei a fazer, lá atrás, eu também não era craque, né? Eu também tive minhas dificuldades. E para você ter uma ideia, eu comecei a fazer o macramê que eu pendurava, tinha um ganchinho de pendurar madeira, colher mesmo. Um ganchinho de pendurar colher. De cozinha, né? Cozinha, eu colocava ele na argola da corrente da tranca de casa. Sei. E trabalhava ali. E fazia ali. Quando fazia eu fazia no banheiro. Olha lá, porque é onde tinha o gancho, né? No gancho. Exato. No gancho, sabe? Botava a argolinha ali, tava no gancho. Uma vez eu fui visitar minha mãe mora em apartamento, e eu assim, aí eu tinha uma encomenda e eu queria terminar. Eu levei a linha, levei os ganchinhos. Falei, ai, e agora? Onde é que eu vou botar? Fui pro banheiro, no porta-toalha, pendurei os ganchinhos e ó, terminei minha encomenda. Exatamente. Então, você acaba, né, a criatividade, tua mente se abre assim a gente faz acontecer. Eu usava para fazer painel 2 cadeiras, uma de costas para outra. Já fiz isso também. Madeira em cima. Ai, mas a gente fala, eu tenho que fazer, quero fazer como eu faço, era assim. Hoje, claro, a gente tem, né? Eu ganhei essa arara, inclusive tem uma arara que eu ganhei, um suporte de roupas que eu ganhei. Uhum. E aí que eu comecei, meu marido deu um espacinho para mim no escritório, mas assim, eu também comecei sem nada, né? E é isso, com o cordão que tinha, do jeito que dava, e o importante para mim era conseguir fazer algo para mim, né? Para aquele momento, para me acalmar, para me desestressar. Isso. Exatamente, eu também já fiz isso tudo. Já fiz nas costas da cadeira. É bom a gente falar. Fiz no cabo de vassoura. É isso, eu também. Eu cortei, tinha uma vassoura lá meio velhinha, cortei a vassoura, depois eu comecei a catar os galhos, né? Mas primeiro eu fiz isso, cortei vassoura, eu fiz no lápis. É lindo, na canela, fiz na canela também, achei fofo, fiz na canela, além de ficar o cheirinho da canela, né? Que eu amo. Então a gente vai inventando, né? E vai criando novas possibilidades e novos métodos. Já estiquei uma linha por dentro de casa, amarrei numa janela e amarrei na outra, na porta, e fui fazendo. Eu queria fazer aquelas bandeirinhas. E aí eu fui fazendo, estiquei aquela linha por dentro de casa, aproveitei que meu filho tinha ido trabalhar, falei, bom, tem ninguém chegando agora, aquela linha por dentro de casa e eu fazendo bandeirinha. Gostoso, gente. E fui fazendo. Então a gente vai dando um jeito, vai criando, né? E vai inventando. Agora eu também tenho uma arara que, nossa, mão na roda. Aliás, ela tem rodinhas, então eu carrego ela o tempo inteiro. Ai, que delícia! A minha não tá nesse nível ainda. Não, eu comprei na Casa e Vídeo, né? Comprei na Casa e Vídeo. É uma arara dupla. Então ela tem 2 hastes. Parte de cima e de baixo. E aí ela pode mover as alturas.
Então, se eu estou fazendo um macramê, que eu tenho mais linha, eu levanto, ela vai até 1,80 m, 1,90 m, eu acho. Ela fica bem alta. Então, quando eu vou fazer uma coisa maior, eu penduro ali. Se é mais baixinha, eu já faço embaixo. Ah, já fiz também, sabe em quê? Aqueles secadores de roupa, que você abre assim, igual uma sanfona, Ah, sei. né? Varal de chão, né? Varal de roupa, varal de roupa, varal de Ah, chão, sei. né? Eu chamo de varal de chão, porque o varal de roupa geralmente fica no alto e esse varal é de chão. Você abre, ele fica no chão. Já fiz ali no varal de chão, também estimulo as pessoas também a fazerem no varal de chão. Então, assim, a gente vai criando e inventando caminhos. Inventando caminhos. Já fiz, no início, eu fiz no canudinho. Nossa, me conta isso. Porque assim, quando eu fui fazer, ela dava essas ripinhas de madeira, esse sarrafinho de madeira que você compra na madeireira, né? Aí eu até passei, no dia que eu comprei as linhas, eu passei numa madeireira para tentar comprar esses sarrafinhos. Aí não tinha, o moço falou assim: ah, se a senhora passar aqui depois de amanhã, eu tenho, eu corto para a senhora e tal. Mas assim, eu não moro muito próximo na cidade, moro meio distante. Aí eu vim para casa e falei: ah, vou inventar. Vou fazer. E aí eu fiz no lápis, foi aí que eu fiz no lápis. E aí eu tinha um canudo, sabe canudinho? Tem uns canudinhos que são de papelão, eles são durinhos. Mais durinho, sei. Não é aquele canudo de plástico, não, é um canudinho Ecológico. durinho. Isso. Sei. Eu fiz no canudinho. Não apertei muito para não amassar o canudinho, né? Fiz no canudinho e Gente, tá tal. vendo que Então, diferente? assim, a gente vai se adaptando. E aí depois me abriu a mente de falar, os galhos. Vou fazer, porque aí também, o que que eu faço? Pesquiso, leio, procuro, vou para a internet, né? E assim, eu queria chegar nisso porque as minhas referências eram muito do exterior. Eu também tive uma oportunidade de fazer uma viagem para Dinamarca e lá eles têm esse cuidado com o interior das casas, porque lá é muito frio. Lá é muito frio, muito. É um frio absurdo. Então eles têm esse cuidado de fazer o aconchego dentro de casa. Então tem muito macramê. Muito. Cada um mais lindo que o outro. E aí eu comecei a seguir umas macrameiras, né, holandesas e tal. E dá para entender o inglês, eu consigo entender. Quando elas falam lá na língua delas mesmo, já não entendo. Mas eu consegui aprender, né? Porque a gente vai olhando e vai aprendendo. Só que a gente não tinha livro. A gente não tem livro sobre Conteúdo, né? macramê. Os livros de macramê são todos De fora. de fora. A gente não Eu tem. também tive E essa aí, dificuldade. então, foi aí que eu encontrei o seu. Você tem um livro muito Eu legal, escrevi. muito básico, né? Que é o Macramê Sem Segredo. E eu acho assim, muito bom, né? Por quê? Porque a gente não tem material assim aqui no Brasil. E quando eu te convidei para a gente estar fazendo essa live colaborativa, a minha intenção era exatamente essa, porque eu acho que a gente, como artista, como artesã e como mulher, a gente tem que se ajudar, tem que colaborar. A live já é colaborativa e a gente tem que colaborar uma com a arte da outra, dando força, porque algumas pessoas não sabem fazer isso. Algumas pessoas têm receio, não quer mostrar para o outro, não sei, tem um certo temor, Sabe o né? que eu acho? Assim, duas coisas, né? O ensinar é a expansão do amor, né? Quando a gente expande o que a gente sabe, isso retorna pra gente, né? Com Eu digo certeza, que é a expansão do amor. Você doa e com recebe. certeza, com E eu certeza. acho que esse medo, eu acho que ele é uma crença que vem. Vou viajar um pouco, tá? Mas assim, eu acho que é uma crença que vem da época que nós éramos. é, da época dos índios mesmo, sabe? Isso veio enraizado na gente. Por quê? Porque eles estavam aqui e simplesmente chegaram os caras aqui,
destruíram tudo que eles tinham. Então era assim, eu preciso guardar isso não pode, isso, né? É um negócio assim de proteger mesmo. Talvez, você foi longe, fez uma análise aí bem Eu longínqua, acho mas que é crença talvez. enraizada, né? Pode ser. Essa questão da gente se esconder, de trazer pra gente, de não, isso ninguém pega, né? E quanto mais a gente, mais aquele negócio vai diminuindo, né? É diferente de você expandir o amor. Peraí, o que eu posso fazer pro outro? Existe uma frase que eu acho muito linda que diz que a felicidade só é real quando é compartilhada. Então, quanto mais eu compartilho a minha felicidade, mais eu sou feliz, mais volta, né, em felicidade para mim e ver os outros felizes por conta de alguma coisa que eu ensinei, gente, isso não tem preço, né? Ver que eu levei felicidade para alguém, que alguém por conta de 10 minutos que eu fiquei ali fazendo um macramê, alguém ficou feliz e alguém pôde ficar também, pôde mudar a sua vida. Transformar a sua vida, é. Isso é muito bom. Então, assim, para mim é isso. A felicidade só é real quando ela é compartilhada. Se eu compartilho com você um pouco do que eu sei, você vai compartilhar com o outro e por aí vai. É uma corrente do bem, digamos assim, né? A gente transforma a vida de outras pessoas porque nós fomos transformados. Nós já temos essa transformação, já vivemos isso na nossa pele, sentimos isso. E nada mais justo do que a gente compartilhar isso. É um Então, bem-estar tão grande, essa transformação foi tão maravilhosa internamente, que eu falo assim, gente, é tão bom pra mim que eu quero que seja bom pro outro também, né? exatamente. É um negócio É assim, gente, esse sentimento que eu tenho. não vou guardar pra mim isso, que é tão Sabe, maravilhoso. no início eu tinha até que me controlar, agora eu tô mais controlada. Mas no início eu ficava assim: você tem que aprender macramê. Macramê é muito bom. Foi muito bom pra mim, vai ser bom pra você, sabe? Eu ficava pras minhas amigas assim, meio enlouquecida de querer que todo mundo fizesse macramê, mas cada um tem a sua experiência e o seu tempo, Com né? certeza. E outras vezes acha outra arte, uma outra forma, uma leitura. Às vezes eu tô olhando pro relógio porque eu quero salvar essa live, não quero que ela, né? Não quero me perder no tempo. Mas assim, exatamente, pode não ser exatamente no macramê, mas em alguma arte, algum artesanato, mas a pessoa tem que encontrar esse caminho para ser feliz e para transformar os momentos da vida, os momentos difíceis, aprender com aqueles momentos e transformá-los em coisas boas para poder ajudar outras pessoas e assim continuar. Com certeza. Não é isso, Priscila? Maravilhoso. Priscila, olha só, eu quero te agradecer muitíssimo por esse Eu bate-papo. agradeço. Eu adorei, achei ótimo. Eu não consegui dar atenção a ninguém que comentou aqui, mas depois a gente comenta e depois a gente fala com as pessoas. Eu quero agradecer a todos que estão com a gente aqui, que ficaram, que acompanharam, né? As pessoas, os meus amigos, os amigos da Priscila. É um prazer receber todos e vamos fazer mais, Priscila. Vamos. Gostoso demais. Obrigada pelo convite. Maravilhoso estar aqui com você. Gente, obrigada por vocês estarem por aqui. Vi algumas mensagens aí. Eu falo o seguinte, quem agradece sou eu, porque é tanta coisa boa que me vem também aquilo que a gente estava falando. Então, gratidão, obrigada pelo convite, obrigada por essa troca maravilhosa. Eu adorei, adorei. Vamos fazer mais, vamos fazer a gente fazendo macramê. Delícia. Vamos marcar para a próxima vez, tá bom, minha querida? Muito obrigada. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente nesse tempo. Adorei. Obrigada, gente. E até Tchau, a próxima. Tchau, tchau.